Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Espero que sim, espero que você tenha acordado bem, você, a sua casa, a sua família. A partir de agora o YouTube passa a apresentar o Café com Noronha. Café com Noronha que passa toda quarta-feira. Isso mesmo, toda quarta-feira eu tô aqui com você, meu amigo, você minha amiga aí das redes sociais, da internet, do YouTube, dessa grande rede que as pessoas têm se interagido, interligado, né? E a gente sempre está aqui com o intuito de falar algo da parte de Deus, trazer um ensinamento, um conhecimento. O Senhor Jesus falou em Mateus, no capítulo 28, ide por todas as nações, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, uma ordem de Jesus é a gente que é líder, pedagogo, cristão, ensinar as pessoas. E eu recebi uma pergunta online de uma amiga lá do Rio Grande do Sul, ela que perguntou a respeito do capítulo 12, versículo 1 de Romanos. É um texto muito falado, é um texto que deve ser praticado, né? O que quer dizer o culto racional em Romanos, capítulo 12, versículo 1? Daqui a pouco a gente vai estar falando, abordando. Eu quero tomar meu cafezinho junto com você aí, sorocabano, votorantinense, você de Itapetininga, de Piedade, de Salto de Pirapora, de São Roque, de Mairinque, de toda a região aqui, né, de Sorocaba, de Jundiaí. Cafezinho é muito bom. Vamos tomar um cafezinho então? Muito bom, café de manhã é uma benção, né? Café com Noronha, como eu falei, toda quarta-feira está aqui. Eu queria ler o texto bíblico para já estar entrando dentro da reflexão teológica dentro da palavra de Deus. E a pergunta que veio da amiga lá do Rio Grande do Sul, ela que tem acompanhado todo o trabalho do Jefferson Noronha nas redes sociais. Eu tô com a Bíblia apologética aqui, ó. Olha que Bíblia bonita, hein? Olha que coisa bonita. É a Bíblia apologética, é a terceira. Ela tem a 1, a 2, essa é a 3, que vem com os livros apócrifos. A apologética vai comentar a respeito dos livros apócrifos. Eu recomendo para você que gosta de estudar a palavra de Deus. É uma Bíblia boa, do ICP, do Instituto Cristão de Pesquisa, e é uma ferramenta muito boa para quem gosta de estudar essa área, apologia cristã. Vamos ler então o texto? O texto é Romanos, capítulo 12, versículo 1. Diz assim: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Jefferson Noronha, o que é o culto racional? Que a irmã perguntou e que muitas pessoas têm também um interesse em aprender a respeito desse texto bíblico e que deve ser uma aplicação pessoal feita em cada pessoa, o culto racional. Apresentar os nossos cultos a Deus é o nosso culto racional. Romanos 12, 1. Qual é o significado desta expressão? Para entender o termo usado por Paulo, devemos compreender as duas palavras que ele empregou, que é culto e racional, né? Culto e razão. Culto. Culto traduz uma palavra grega, latreia, que aparece 5 vezes no Novo Testamento. Na Almeida, Revista Atualizada, a segunda edição, é traduzida culto em João 16, 2 e Romanos 9, 4, e também Romanos 12, 1, serviços sagrados. Em Hebreus 9, 1 significa serviço. Pode ser o serviço de obediência a Deus em geral, ou pode se referir, como nas duas citações de Hebreus 9, aos atos específicos de louvor dirigido a Deus. Assim, a palavra culto em nosso uso hoje corretamente descreve o serviço dado ao Senhor quando cristãos o adoram, mas a mesma palavra pode abranger qualquer ato de obediência que honra a Deus. Então é um culto, né? Qualquer ato de obediência que honra a Deus é um culto. E serviço sagrado também, né? Como o texto que está falando aqui, que é Romanos 12, 1. Então é serviços sagrado, a palavra culto, que no grego significa latreia, racional ou racionalidade.
vem da palavra grega lógicos. Nesta palavra não é difícil ver a ideia da lógica ou raciocínio. Este adjetivo aparece no Novo Testamento somente aqui e também em 1 Pedro 2,2, onde descreve o leite espiritual, a forma do substantivo logos, porém aparece mais de 300 vezes no Novo Testamento e é traduzido por termos como palavra, ensinamento, testemunho, verbo, ditado, etc. A ideia principal tem a ver com discurso e raciocínio. Essa é o significado da racional de Romanos 12:1. O que é então o nosso culto racional? A pergunta, né? Já que falamos das duas palavras, culto e racionalidade, razão. O que é então o nosso culto racional? Uma vez que entendemos o que Deus tem feito por nós, faz sentido nos dedicar a Ele em obediência e serviço. O uso da palavra, pois, em Romanos 12:1, mostra que este serviço razoável se baseia nas coisas ditas anteriores. Paulo acabou de falar sobre a profundidade das riquezas de Deus, que nos criou e nos deu a salvação pela graça. Romanos 11, do 33 ao 36. Por isso devemos nos dedicar ao Senhor. Nenhuma outra resposta faz sentido. Rejeitar o Deus que nos deu a vida 2 vezes seria loucura. Não amar aquele que nos ama tanto não seria sensato? Rebelar-se contra o soberano que tem demonstrado sua bondade e severidade, Romanos 11:22, seria totalmente ilógico. Romanos 12:1 frisa um fato importante no estudo da palavra de Deus. Nosso estudo nunca deve se deduzir a um exercício acadêmico, aprendendo só para saber. O conhecimento da palavra de Deus exige uma aplicação prática. A maioria das cartas do Novo Testamento, como é o caso de Romanos, contém uma série de aplicações práticas no final. Depois de estabelecer a base doutrinária, Tiago disse: tornai-vos, pois, praticante da palavra de Deus e não somente ouvinte. Tiago 1:22. Este é o nosso culto racional. Vou repetir aqui. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra de Deus e não somente ouvinte. Tiago 1:22. Este é o nosso culto racional que o apóstolo Paulo trata aqui em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Ou seja, a gente tem uma vida de devoção a Deus, independente do lugar. Claro que tem um lugar específico, como é a igreja. Aí a gente vai estar com toda a família reunida, né, para louvar, cultuar a Deus. Mas o que o texto em si está nos chamando a atenção, falando da palavra culto e falando também da palavra racionalidade, é a gente está praticando 24 horas o cristianismo, em obediência à palavra de Deus. Não é uma carga religiosa isso é uma vida voluntária de dedicação a Deus em comunhão com o Espírito Santo, na direção do Espírito Santo. A Bíblia fala que todos que são dirigidos pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então o cristão não pode ser cristão somente no culto, na liturgia, dentro de uma igreja, instituição. Ele é cristão porque ele é templo e morada do Espírito Santo. E ele tem obediência a Deus no seu intelecto, na sua mente, mas não só através de conhecimento. O conhecimento que Paulo falou aqui, que não seja um conhecimento somente acadêmico, ou seja, teórico. O cristianismo, a diferença do cristianismo é essa, é a prática. Nós devemos ser praticantes da palavra de Deus em qualquer área, em qualquer momento, em qualquer instante, em qualquer contexto, dentro da minha casa, com a minha família, na sociedade, no trabalho, aonde eu estiver. Eu tenho que ter a certeza de que Deus está comigo e que eu sou um praticante da palavra de Deus. Cristianismo é índole. Eu tenho que ter uma índole cristã pautada na palavra de Deus. É o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 11. Ele fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então o cristão tem que imitar Cristo, tem que imitar os apóstolos. Foram homens íntegros, dedicados, imperfeitos os apóstolos foram. Não foram perfeitos, perfeito foi Cristo só, um homem perfeito. Mas Pedro, Tiago, João, o apóstolo Paulo, que está trazendo esse ensinamento aqui em Romanos 12:1, foram homens que erraram, né? Assim, entristeceram através de suas ações o Espírito Santo, mas foram homens que praticaram, procuravam praticar a palavra
de Deus. É fácil? Não é fácil, mas também não é impossível. Então nós temos que ser praticantes, como o Tiago falou, porque senão nós tornamos religiosos hipócritas. Isso Deus abomina, porque isso daí é uma vida de fantasia, é uma vida de se tornar um artista. E Deus quer pessoas salvas, Deus quer ovelha no seu aprisco, né? Pessoas salvas de verdade, não pessoas hipócritas que vivem de fachada, né? Então isso é muito sério e nós temos que ser praticante da palavra de Deus. E a resposta para a irmã, eu usei um texto do Denis Allen. O Denis Allen, que é um teólogo e um apologista também, que tem muito trabalho legal na internet. O que quer dizer o culto racional em Romanos 12:1? A palavra culto, a palavra racional, eu dei o significado delas. E para resumir aqui, Tiago diz em Tiago 1:22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes, na epístola de Tiago, no capítulo 1, versículo 22. Este é o nosso culto racional. Tem que ter razão. Eu venho de linhagem pentecostal, assembleiana, eu sou pesquisador cristão, conheço todo esse meio, posso falar com autoridade dentro da palavra de Deus e como experiência também, né, vivida já mais de 20 anos. Muitas liturgias pentecostal deixam a desejar, falta racionalidade. A palavra de Deus pede-nos fé, mas pede também que a gente creia e pratique e tenha uma vida de entendimento dentro da palavra de Deus. Porque a gente vê que tem pessoas que só viajam na maionese, religiosos, alienados, né? Pessoas fora de órbita. E o cristianismo não ensina isso, o cristianismo ensina uma prática de racionalidade. O Senhor Jesus falou para a gente amar a Deus de todo o nosso entendimento. O que é esse entendimento? É intelectualidade, é racionalidade, né? Eu não tenho que só ficar procurando ser uma pessoa racional. Eu tenho que ser uma pessoa espiritual, crer, né? A Bíblia fala em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu tenho que ter uma vida de fé. Mas a minha fé, ela não é uma fé mágica, ela não é uma fé cega. Eu sei, o apóstolo Paulo falou, eu sei em quem eu tenho crido. Então eu também posso falar, eu sei quem eu tenho crido, eu sei quem é Deus, Ele é criador de todas as coisas. Ele é o criador, como está escrito em Gênesis. Eu sei que a humanidade caiu em desobediência por causa do pecado. Então, mas eu sei também que existe um Salvador, existe um Redentor que é Cristo e que quer nos redimir, quer nos salvar e nos trazer de volta para a casa de Deus, para a presença de Deus. Eu sei quem é o Espírito Santo, Ele é o Consolador, o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então isso é racionalidade dentro da palavra de Deus, dentro daquilo que eu conheço como ensinamento, doutrina cristã, prática de vida, e é o que Deus quer de nós. Nós temos que tomar muito cuidado, né? As pessoas gostam de se apegar a legalismo religioso, a não faça isso, não faça aquilo, e não, a gente tem que obedecer a palavra de Deus e ter a direção do Espírito Santo. Nós temos que seguir a Cristo. O Novo Testamento traz esse ensinamento para a gente ser praticante da palavra de Deus e seguir os ensinamentos de Cristo. Foi isso que Paulo nos ensinou. E é o que um culto racional deve fazer parte de toda a nossa vida. Aqui agora eu estou gravando, né? Porque eu estou gravando esse programa, o Café com Noronha, mas eu sou cristão aqui. A hora que eu sair, estiver com a minha família, eu sou cristão lá com a minha família. A hora que eu estiver no shopping andando com a minha família, eu sou cristão lá também. A hora que eu for passear, vamos supor, eu vou passear num sítio, eu vou para Campos do Jordão, para qualquer lugar, eu continuo sendo cristão. Eu tenho que ser praticante, senão não faz diferença. Senão você é filósofo normal, você está seguindo um pensamento, um raciocínio humano, uma base secular. E a diferença do cristianismo é essa. Nós temos que se apropriar pela fé da palavra de Deus, mas temos que ter o que o apóstolo Paulo está falando aqui, uma prática. Não adianta nada ficar falando isso, falando aquilo, falando que Jesus é bom, que Deus é bom, que o Evangelho é bom, e eu não tenho uma bondade no meu coração, a bondade não mora na praticidade da minha vida. Então não, eu não posso negar a eficácia da palavra de Deus. Se a palavra de Deus fala que eu tenho que perdoar, eu tenho que ser uma pessoa perdoadora. Se a palavra de Deus fala que eu tenho que amar, eu tenho que ser uma pessoa que procure amar dentro do meu limite, dentro da minha capacitação, dentro daquilo que eu acredito e me aproprio pela fé da palavra de Deus.
Então eu tenho que praticar. A palavra de Deus fala para a gente ajudar o próximo. Dentro do que eu posso, do que eu tenho adquirido, eu tenho que ajudar o meu próximo. Isso é o culto racional. Né? Eu não sou cristão somente no domingo, onde eu vou para o culto com a minha família, tem um culto de ações de graça, lá eu sou bonzinho, eu sou bom pai, eu sou bom esposo, eu contribuo com a igreja. Não, o culto racional diz que eu tenho que ser cristão 24 horas por dia, eu tenho que ter uma consciência. O Espírito Santo está comigo. Eu não consigo acreditar que pessoas cristãs, que se diz entre aspas, e vive na praticidade. Na igreja, toda semana é crente, amoroso, bondoso, misericordioso, perdoador, ajuda. Durante a semana é um capetinha. Ele trai a mulher, ele compra e não paga, ele é perverso, né? Na sociedade, no trabalho, onde ele está, não. Eu tenho que ter isso. Eu tenho que ser praticante da palavra de Deus. E não somente dentro de uma liturgia cristã, entre quatro paredes. Eu tenho que ser praticante da palavra de Deus desde o momento que eu levanto até o momento que eu vou deitar na minha cama. Falei bastante, gosto de falar. Leia o texto bíblico de Romanos 12:1, que Paulo fala aqui, né? O versículo 2 diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, experimentando, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para a gente experimentar a vontade de Deus é somente praticando um culto racional e 24 horas a partir do momento. É toda hora glória a Deus, aleluia. Se você conseguir dar glória a Deus, aleluia, dentro de um contexto que não atrapalhe as pessoas, não seja uma pessoa chata, rotulada como religioso, mas o praticar a palavra de Deus é aquilo que Cristo falou, né? Para a gente amar, perdoar e praticar e ensinar também esse evangelho maravilhoso que é capaz de transformar o homem. O apóstolo Paulo sempre fala: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus. Eu não me envergonho do evangelho. Prego o evangelho, falo do evangelho, tenho alegria e prazer porque sei, porque experimentei no meu ser o poder do evangelho. Deus abençoe. Fique com Deus, que você tenha um dia abençoado, que esse Deus vivo e maravilhoso, verdadeiro, Deus não está longe, Deus está perto, Ele é onipresente. Ele falou: onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Ele está aqui comigo e Ele está aí com você. Deus abençoe a irmã, lá ela pediu para mim não falar o nome dela, lá do Rio Grande do Sul, que fez esta pergunta: o que quer dizer o culto racional? Abrangendo tudo que eu falei sobre culto e sobre racionalidade, Tiago termina na sua epístola, no capítulo 1, versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Este é o vosso culto racional. Deus abençoe, fique com Deus, um beijo no coração do Jefferson Noronha.